Tá, Bismillah. Vamos começar com o nome de Allah. O primeiro nome dos nomes de Allah. Alguém sabe qual é? Allah. Allah. Então, o nome de Allah, Allah. Esse aí é o primeiro nome dos nomes de Allah. E assim, temos aqui 1, 2, 3, 4 perguntas, certo? Daoud vai começar com a primeira pergunta sobre o que significa o nome de Allah. Então a gente fala Allah. O que significa essa palavra? Allah, sabendo que Allah, essa palavra, certo? É o nome de Deus, o maior nome de Deus. E a gente vai explicar sobre isso. Mas inicialmente, o que significa esse nome? Então, isso. Pode ler para nós o que está escrito, por favor? O que significa o nome de Allah? O nome de Allah significa o digno de toda adoração. E é o único que possui a divindade e a soberania sobre todas as suas criaturas. Então, a palavra Allah significa o único que merece ser adorado. O digno da adoração. Então, a palavra Allah, esse nome, o que significa? Com o que está escrito, o nome Allah significa o digno de toda adoração. Então, ninguém além de Allah merece a adoração. Ninguém além de Allah merece a adoração. Esse é o significado de nome de Allah, Allah. A segunda pergunta fala, por que o nome Allah é considerado o maior entre os 99 nomes de Deus? O nome Allah é considerado o maior entre os 99 nomes de Deus, porque abrange todos os significados e atributos divinos. Alguns nomes... Então, o primeiro motivo, lê o primeiro motivo de novo. Tem dois motivos, então vamos começar com o primeiro motivo. O nome Allah é considerado o maior entre os 99 nomes de Deus, porque abrange todos os significados e atributos divinos. Tá, vamos explicar essa parte primeiro. A pergunta, por que o nome de Allah é o maior, considerado o maior entre os 99 nomes de Deus? Primeiro motivo, porque esse nome Allah abrange todos os significados dos outros nomes. Ou seja, quando você fala Allah, além de falar que ele é o digno da adoração, você também fala que ele é misericordioso, você também fala que ele é sábio, você também fala que ele é conhecedor. Então o nome Allah abrange os outros atributos. Então esse nome já tem o significado dos 99 nomes. Certo? Então esse é o primeiro motivo que é considerado o maior entre os 99 nomes. Tem outro motivo? Alguns nomes podem ser usados para descrever qualidades humanas de maneira limitada, como Al-Hakim, o sábio, ou Al-Shakur, o agradecido. Mas o nome Allah é o único e não permite qualquer participação com outro ser, como mencionado no versículo. Fala em português direito. Sabes tu de alguém que tenha o mesmo nome? Surat Maryam 19, versículo 65. Perfeito. Então, o segundo motivo pelo qual o nome de Allah, Allah é o maior, que esse nome pertence a Allah somente. Por quê? Temos outros nomes de Deus. Por exemplo, o nome de Allah, Al-Hakim, o sábio. Você pode falar que fulano é sábio, certo? Vai encontrar pessoas até em árabe, uma pessoa chamada Hakim. Vai encontrar outra pessoa chamada Karim, generoso. E também sabemos que generoso é um atributo dos atributos de Deus. Então todos os outros nomes podem de uma maneira limitada, e a gente falou que é limitada, porque mesmo você tem o mesmo atributo, jamais vai ser igual ao atributo de Deus. Então, todos os outros nomes de Deus podem ter alguma participação, certo? Só que o nome Allah jamais vai encontrar uma pessoa chamada Allah. Por isso Deus se fala no capítulo Maryam, que tu acabou de falar, Hal ta'lamu lahu samia? Por acaso, você sabe, encontrou alguém que se chama Allah? Encontrou já alguém que se chama Allah? Não, porque esse nome é de Deus somente. Esse nome é somente de Deus. E por isso que esse é o segundo motivo, que esse nome não é permitido. Não é permitido uma pessoa que se chama Allah. Não é permitido. E não vai encontrar. É algo de Deus. Somente Deus que podemos chamar ele de Deus, Allah. Além dos outros nomes. Você pode encontrar um amigo chamado Karim, generoso, sabendo que generoso é um dos atributos de Deus, certo? Mas o nome Allah
Por isso que a gente fala o nome de Allah é o maior de todos os nomes. Por dois motivos. Um, abrange todos os atributos. A segunda coisa, porque é somente de Deus. Não permite qualquer participação com outro ser. Temos a terceira pergunta sobre o nome de Allah, Allah. Nessa aula a gente está explicando sobre o primeiro nome. E a terceira pergunta? Quais são os efeitos do nome de Allah quando invocado? O nome de Allah tem um poder imenso. Quando mencionado, multiplica o pouco, remove o medo, dissipa a tristeza, expande o que é estreito, fortalece o fraco, enriquece o pobre e concede vitória ao oprimido. Então, qual é o efeito que o nome Allah tem? A gente falou a primeira coisa, poder imenso. Multiplica o pouco. Por isso, antes de comer, a gente fala o quê? Bismillah. A gente fala o quê? Bismillah. Bismillah, tá bom. Bismillah. Antes de comer, a gente fala o quê? Bismillah. E depois de comer? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Viu? Bismillah. Por que a gente fala Bismillah? Para que Allah subhanahu wa ta'ala aumenta, dá bênção, abençoa a nossa comida, para que você levantar satisfeito. Certo? Porque muitas vezes você pode comer pouca coisa, mas já tá bom, já tá bem, já tá satisfeito. Outra vez você pode comer muito, sentir mal depois. É por isso que a gente sempre fala Bismillah. Então, o nome de Allah, antes de escrever qualquer coisa, sempre a gente começa com Bismillah, o nome de Allah. Sempre a gente usa o nome de Allah. A gente sempre usa o nome de Allah antes de começar qualquer coisa. Certo? Sempre fala Bismillah. Por qual motivo? Porque esse nome tem efeito imenso. Tem efeito imenso quando é convocado. A pessoa quando é oprimido, quando levantar as mãos e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala pelo seu maior nome, pelo nome Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vai socorrer ele. Enriquece o pobre. E a riqueza não é riqueza financeira, não é riqueza material. A riqueza é a riqueza do coração. Você pode encontrar uma pessoa simples, pobre, mas ele está totalmente satisfeito com aquilo que ele tem. Da onde ele tirou essa satisfação? Porque ele tem fé em Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre o nome de Allah está em seu coração. Certo? Ou estou falando errado? Tá certo. Tá bom. Então, esse aí é o efeito que o nome Allah tem em nossa vida. Por isso, sempre, esse nome deve estar em seu coração. Antes de fazer qualquer coisa, mencione o nome de Allah. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, quando ficava feliz, a primeira coisa que ele fazia, sujud, colocava sua testa no chão. Fazendo dua, suplicando a Deus. Quando ele ficava triste, a primeira coisa que ele fazia, rezar. Certo? Então sempre o nome de Allah tem que estar em sua vida. Esse é o poder que esse nome tem. A última pergunta, quem falou a terceira? Então a última contigo, né? Como podemos usar o nome Allah em nossas súplicas? Dizendo Ya Allah ou Allahumma. Ambas expressões são maneiras de implorar a Allah. Por exemplo, você pode dizer Allahumma ifir dambi ullah, que significa "Oh Allah, perdoe todos os meus pecados". Perfeito. Aqui temos uma pergunta. Como que eu posso usar o nome de Allah no meu dua? Se eu quero fazer dua, levantar as mãos e pedir a Allah alguma coisa. Como é que dá para usar o nome de Allah? Em árabe, tem duas formas. Você pode falar Ya Allah, que significa "Oh Allah". Então, como que falar "Oh Allah" em árabe? Como que eu posso falar "Oh Allah" em árabe? Tem duas formas. Ou falar Ya Allah, ou falar Allahumma. Então, se você falar Allahumma, isso significa que você quer dizer "Oh Allah". Se você fala Ya Allah, isso significa que você quer dizer "Oh Allah". Então, "Oh Allah" em português pode ser expressada em duas formas em árabe. A primeira forma é Ya Allah. Ya Allah. E a segunda forma é Allahumma. Allahumma. E por isso sempre você vai escutar, por exemplo, o Sheikh fazendo dua, dizendo na sexta-feira Allahumma. O que significa Allahumma? Oh Allah. O profeta Muhammad disse Allahumma ighfir dhanbi kulla. Essa é uma súplica que o profeta falava. Allahumma ighfir dhanbi kulla. O que significa Allahumma? Oh Allah, ighfir, perdoar, para perdoar. Perdoe dhanbi, meu pecado, kulla, todo. Então Allah perdoa todo meu pecado. Significa oh Allah, perdoe todos os meus pecados. Então você pode falar Allahumma, oh Allah. Ou até em português pode falar oh Allah.
mas é importante mencionar o nome de Allah. Em vez de falar, oh Deus, me ajuda, ou oh Deus, perdoe. Não, fala, oh Allah. Mencione o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Mencione o nome de Allah. Temos aqui as palavras de hoje, que são quantas palavras? 9 palavras. A primeira palavra que a gente tem, e a gente falou que essas palavras são em base do texto que eu escrevi aqui para vocês. Então, a primeira palavra, adoração. O que significa adoração? Em português até. O que significa adoração? Adorar, louvar. Adorar Deus, louvar Deus, dar caridade. Adoração em árabe. No Islã, na verdade. Adoração no Islã significa tudo aquilo que Deus ama, das boas ações ou das palavras. Tudo aquilo que Deus ama. Então, qualquer coisa que Deus ama, das palavras ou das boas ações, é considerada adoração no Islã. Se Deus ama que você sair para trabalhar, para sustentar sua família, isso é adoração no Islã. Você está adorando Deus. Entendeu? Se Deus ama que você seja gentil com os outros, isso é adoração. Então a adoração, tudo aquilo que Deus ama. Então como que a gente fala adoração em árabe? A palavra em árabe é ibada. Repetindo é assim? Ibada. Então adoração é ibada. A segunda palavra, perdão. Por exemplo, pedir perdão a Allah. O que é perdão? Maghfirah. Isso, maghfirah. Temos a terceira palavra, sabedoria. Como que é sabedoria em árabe? Hikmah. É por isso que o nome de Allah é Al-Hakim, o sábio. Depois a gente vai explicar sobre isso. Mas então, sabedoria significa hikmah. A quarta palavra, medo. Como que é medo em árabe? Khawf. Isso, khawf. Perfeito, mashallah. Depois, a quinta palavra, tristeza. Como que é tristeza em árabe? Huzn. Isso, a primeira letra é ha. Essa letra não existe em português. Tenta esforçar um pouco a garganta. Huzn. Isso, fala de novo. Fala a palavra assim. Tu comeu house hoje? O que tu comeu aí? Tá cheiroso hoje, né? Tá bom. Não, nada a ver. Né? Depois temos a palavra vitória. Como que é vitória em árabe? Isso, fala. Nasr. Tem R no final. Nasr. Isso, eu não... Nasr. Nasr. Tá bom. Desculpa, eu não sei, esqueci. Eu não pode falar R, né? Eu não falo R. Não sei. Tu fala R? Tá bom. Nasr. Depois temos a pobreza. Pior que tem muitas palavras aqui com R. Depois 7 temos... E assim fala R, né? Eu falo R. Fala R. Falando aquela palavra. Tá. Não. Pobreza, eu tô falando que tu é pobreza, né? Aí temos pobreza, faqr. Isso, faqr. 8. Que tá escrito ó Allah. Como falar ó Allah em árabe? A gente fala duas formas. Allahumma. Isso, perfeito. Allahumma. Então, ó Allah em árabe, Allahumma. A última palavra, 9, pecado, dhanb. Tem B no final, dhanb. Isso, dhanb. Isso, mashallah. Perfeito, essas são as 9 palavras, vou repetir rapidinho. Ibada, que significa adoração. Maghfirah, que significa perdão. Sabedoria, que significa hikmah. Khawf, que significa medo. Huzn, significa tristeza. Nasr, significa vitória. Faqr significa pobreza. Allahumma significa oh Allah. Dhanb significa pecado. Vamos fazer a prova da aula passada? Vamos. Vai onde?